Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória está em solo capixaba há 87 anos. Seu compromisso é proclamar a palavra de Deus e fazer da educação cristã a base para a transformação do ser humano e da sociedade. Cada um tem que vivenciando o Evangelho, ele tem que proclamar esse Evangelho e testemunhar esse Evangelho, né? A gente percebe na vida das pessoas, posturas, decisões, a própria fala das pessoas sendo transformadas à medida que vão tendo conhecimento da palavra de Deus. A estrutura da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória oferece atividades para diversas idades e interesses. Aos domingos, são realizados 2 cultos. O primeiro começa às 9 da manhã, com a escola dominical em seguida, às 9h45, com classes para crianças, jovens e adultos. O segundo culto do domingo tem início às 7 horas da noite. Já na quarta-feira, é realizado o estudo bíblico, às 7h30 da noite. A igreja, para mim, para a minha vida, tem sido um crescimento espiritual muito grande, porque tem ensinado Bíblia para nós, tem ensinado o amor. E eu acho que a igreja nos aproxima de Deus, a gente cria laços muito importantes aqui. Uma oportunidade de fazermos amigos, uma oportunidade de um estar ao lado do outro nas situações difíceis, nas boas também. É aqui que eu me encontro e eu conduzo meu dia a dia a partir dos ensinamentos que eu recebo aqui na igreja. A igreja é uma bênção na minha vida, na vida da minha família. E é muito bom, é muito gratificante a gente ver o trabalho. Eu amo a igreja. Assista aos cultos ao vivo no site ipbvite.org.br. Venha nos fazer uma visita. Avenida Beira Mar, 1025, Forte São João. Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Luz para o Caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória apresentam Cada Dia. Começa agora o programa Cada Dia, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória em parceria com Luz para o Caminho. Um programa que tem a responsabilidade de levar até você uma palavra amiga para todas as horas da vida. O programa de hoje tem como tema: você é parcial ou imparcial? Existem alguns momentos em nossas vidas que temos de tomar decisões sérias diante de situações que são apresentadas a nós. Como reagir nesses casos? Como avaliarmos a ética? Se tivermos de decidir algumas situações difíceis, você seria parcial ou imparcial? É possível ter uma tomada de decisão imparcial em certos casos? No dicionário, parcial é aquela pessoa que é favorável a uma das partes. Agora, imparcial é aquela que julga sem tomar partido, busca a justiça e a retidão. Não se deixa levar por seus próprios interesses ou de outras pessoas. Esses requisitos de imparcialidade devem fazer parte do perfil de um juiz. O filme O Juiz mostra bem o papel de um juiz. Apesar de ser uma pessoa com uma vida normal como eu e você, quando se trata de sua vida profissional, ele tem outra postura. O juiz é uma figura pública e precisa ser imparcial. Na hora de resolver um problema, a imparcialidade é essencial para que a justiça possa prevalecer. E você, se considera uma pessoa parcial ou imparcial? Se for para evitar confusão, eu fico só observando, né? Que é mais fácil, né, do que evitar confusão, né? Se o assunto não me pertence, eu fico na minha. Se o assunto me pertence, eu pondero os dois lados e tento achar um equilíbrio. Prefiro não me meter, para não entrar em confusão. Eu dou minha opinião, mas eu respeito a opinião da outra pessoa também. Acho que toda pessoa tem que ter direito a dar opinião. Você tem que mostrar o que você pensa, sem desrespeitar ambos os lados, mas cada um tem o seu lado e tem que defender aquilo que acredita. Voltando à questão da posição do juiz, a imparcialidade do juiz é a meta da validade do processo. O juiz deve se colocar entre as partes e acima delas,
sendo esta a primeira condição para que possa o magistrado exercer sua função jurisdicional. A Declaração Universal dos Direitos do Homem, no artigo 10, diz: todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial para decidir sobre seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. A imparcialidade do juiz é a garantia de justiça para as partes e, embora não seja expressa, é uma garantia constitucional. Por isso, as partes têm o direito de exigir um juiz imparcial. O juiz deve ser imparcial, mas isso não significa que deva ser neutro. Imparcialidade não significa neutralidade diante dos valores a serem protegidos no processo. Quem nos esclarece o que significa ser um juiz imparcial e, ao mesmo tempo, neutro, é o Dr. Firmino Alves Lima, juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Muitas vezes o juiz toma a iniciativa de colher uma prova, de buscar um documento, de ouvir alguma testemunha que foi referida por alguma das partes, e isso não torna o juiz imparcial. Ele apenas torna o juiz diligente, porque o sistema nosso processual dá poderes a um juiz mais ativo, um juiz menos passivo dentro da discussão do processo, diferentemente, por exemplo, do sistema norte-americano. O doutor Firmino, então, nos esclarece a diferença entre o modelo jurídico americano e o modelo brasileiro. O modelo norte-americano chama adversarial, em que confere aos advogados o poder do debate, da condução do processo. Você vê, por exemplo, o advogado pergunta para as testemunhas diretamente, o advogado faz as provas e o magistrado ele fica numa posição mais neutra, presidindo o processo, só aquelas questões mais intrincadas. Mesmo porque muitas vezes no processo americano você tem a figura do julgador, que é o júri. Então o magistrado conduz o processo para levar um resultado do júri. O nosso modelo é um modelo inquisitorial. E o magistrado, ele mesmo conduz o processo para que ele vá proferir uma decisão ali naquela discussão. Ainda levando em conta o modelo jurídico brasileiro, o fato da lei ser considerada interpretável torna inevitável que o juiz dê o seu ponto de vista ao proferir uma sentença, mas ainda assim sem prejudicar a busca pela verdade. Evidentemente, no caso, no ato de interpretação, o juiz vai sempre procurar também ponderar com seus valores pessoais ou alguma coisa nesse sentido, sua experiência, para saber se a aplicação daquela lei é justa. E esse é um critério, e a justiça é um sentimento, não só um critério técnico. Então, por isso que o ato de proferir uma decisão chama sentença, que vem do latim sentir o processo, e não exatamente decidir tecnicamente. Porque essa decisão técnica, se deixar o computador, eu acho que ele não substitui e até melhor. Mas o juiz tem que ter embasado seus valores, de repente ele vê alguma questão humanitária importante, que isso leva a uma ponderação superior a um critério, por exemplo, até da validade da própria norma jurídica. Aprendemos muito sobre a figura de um juiz, mas o que deve importar é saber conduzir o processo de tal modo que seja efetivo instrumento de justiça, que vença quem realmente tem razão. Você é parcial ou imparcial? Queremos continuar neste tema depois do intervalo. Não saia daí.
Você é parcial ou imparcial? Este é o tema do programa Cada Dia de hoje. Ser parcial ou imparcial não é uma tarefa fácil. Precisamos ter bom senso diante de decisões justas. Deus é um Deus justo e se alegra com a justiça. Moisés, o grande líder do povo hebreu, era também juiz. Depois nomeou outros juízes para repartir com ele o trabalho. A recomendação de Moisés aos juízes do povo servem até hoje para qualquer juiz. Julguem todas as causas com justiça, seja entre 2 israelitas, seja entre um israelita e um estrangeiro que vive no meio do povo. Sejam honestos e justos nas suas decisões. Tratem todos de modo igual, tanto os humildes como os poderosos. Não tenham medo de ninguém, pois a sentença que vocês derem virá de Deus. Todos os dias precisamos emitir opiniões, ideias, juízos sobre nossos semelhantes, no sentido de entendermos melhor suas qualidades, defeitos e valores. O problema ocorre quando esses julgamentos nos levam a discriminar as pessoas. Nos tornamos parciais, ou seja, favorável a uma das partes, fazendo acepção de pessoas. Eu lembro que na escola eu sofria bullying por causa da minha cor. Era bastante brincadeira, assim, do tipo, negrinha. Acho que é o que eu mais lembro, assim. Já sofri a respeito da minha pele e do meu cabelo. Já mandaram eu fazer progressiva, porque eu assumi ele enroladinho e falaram, vai fazer uma progressiva. Eu me senti discriminada. Se você estiver bem arrumada é uma situação, se estiver mal arrumada é outra. A gente sempre passa, né? Alguma coisinha, a gente sempre percebe alguma coisa. Tipo assim, deixa passar, mas você percebe que tem alguma coisa assim de discriminação. Assim. Deus condena qualquer tipo de discriminação e faz um alerta. Mas, se vocês tratam as pessoas pela aparência, estão pecando e a lei os condena como culpados. Discriminação não é apenas entre negros e brancos, pobres e ricos. Discriminamos as pessoas dentro da nossa casa, nossa comunidade ou nosso trabalho, e nisto pecamos. Todos os dias precisamos emitir opiniões, ideias, juízos sobre nossos semelhantes, no sentido de entendermos melhor suas qualidades, defeitos, valores. Se nosso coração e mente estiverem sintonizados com o amor de Deus, não haverá lugar dentro de nós para qualquer tipo de discriminação. Só Deus pode nos ajudar a viver uma vida justa, imparcial, olhando nossos semelhantes além da aparência, bens ou posição, restaurando os valores reais da vida, aqueles que são permanentes e eternos. Discriminar as pessoas pela aparência exterior é uma das armadilhas em que mais caímos. Todos os dias estamos sendo parciais com as pessoas, simplesmente pela maneira como se vestem, andam, como falam, como penteiam os cabelos. Em certas lojas, bancos, organizações, o atendimento que você recebe depende muito da maneira como você aparece vestido. Imediatamente, somos julgados pela aparência exterior. Ao julgarmos uma pessoa pela aparência, deixamos de considerar realmente aquilo que ela é em si mesma. Confundimos os valores, atribuindo importância maior àquilo que é material e passageiro, desprezando o que é espiritual e eterno. Pela palavra de Deus, nossos valores que foram desordenados e corrompidos pelo pecado, agora são corrigidos e nos orientam para agirmos de forma imparcial através do amor. E você, é parcial ou imparcial? Queremos tratar desse assunto no programa Cada Dia, depois do intervalo, com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Não saia daí!
De 6 a 8 de outubro, a Luz para o Caminho realizará o Encontro da Família. O encontro acontecerá no Casa Grande Hotel Resort, em Guarujá, no litoral paulista. Eu, o pastor Jeremias e o pastor Josué seremos os preletores. Nós esperamos você e sua família para vivermos momentos especiais de comunhão e fortalecimento dos laços familiares. Entre em contato conosco e faça a sua inscrição. Bom, eu quero conversar com você hoje sobre um tema polêmico, talvez ainda confuso para algumas pessoas, mas eu espero em Deus esclarecer este assunto aqui, que é a questão da parcialidade e da imparcialidade. Você é uma pessoa parcial ou imparcial? Bom, ser parcial é a pessoa que toma partido, que favorece alguém ou até a si mesmo para oferir disso alguma vantagem. A pessoa imparcial é aquela que não toma partido, é aquela que age com retidão, com lisura, com transparência, com justiça. Então, volto a perguntar, você é parcial ou imparcial? Como é que você trata as pessoas? Pela cor da sua pele? Pela roupa que ela veste? Pela casa que ela mora? Pelo carro que ela anda? Pela conta bancária que ela tem? Pelos diplomas que ela dependurou na parede? Pela fama ou sucesso que ela granjeou na vida? Você trata as pessoas do mesmo jeito, não importando o status social que ela tem, o dinheiro que ela acumulou? Você é capaz de receber com a mesma efusividade alguém que é considerado um ícone da sociedade e uma pessoa que vem com os pés descalços? É hora de parar para perguntar se nós somos parciais ou imparciais. Como dizia lá no discurso Martin Luther King, eu espero um dia que nesse país, se referindo aos Estados Unidos da América, os meus filhos sejam julgados pela dignidade do seu caráter e não pela cor da sua pele. Onde há segregação, onde há preconceito, onde as pessoas são tratadas por esses nichos da raça, da cor, do grau de estudos, a estratificação social, aí há parcialidade, preconceito. E isso é dramático, isso é terrível. Porque a nossa Constituição diz que todos são iguais perante a lei. A palavra de Deus diz que nós todos fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, portanto temos a mesma dignidade pessoal. Mas deixa eu lhe dar um exemplo bíblico. Está lá no livro de Tiago, capítulo 2. E Tiago levanta uma questão e uma possibilidade, dizendo o seguinte: pense numa sinagoga. Já que nós não estamos aqui hoje com muita familiaridade com a sinagoga, pensa numa igreja. E você é o dirigente lá da igreja, você é o pastor da igreja, você é um diácono da igreja, você é um introdutor, então, das pessoas no templo. Aí chega um cidadão, com os dedos cheios de anéis de ouro, com vestes de muito requinte, uma pessoa que aparenta ser muito importante na sociedade.
E você diz para essa pessoa que chegou com esse glamour, vem aqui, senta aqui na frente, em lugar de destaque. Em seguida entra uma pessoa vestida de andrajos, uma roupa muito simples, talvez sandália havaiana nos pés, ou quem sabe até descalço. E você é o introdutor das pessoas no templo. Aí você diz para essa pessoa, não, você fica aqui atrás. Ou, então, se assenta aqui no estrado dos meus pés. Você não está fazendo com isso acepção de pessoas? Você não está fazendo com isso juízo de valores? Você não está, desta maneira, dando importância a alguém pelo verniz, pela casca, pela aparência? Você não está incorrendo, portanto, nessa atitude, num gesto discriminatório, fazendo acepção de pessoas? Desta maneira, eu levanto a questão. Você é parcial ou imparcial? O parcial é aquele que, não, se for meu amigo, eu protejo, eu sou conivente, eu não conto nada, eu não confronto, eu não falo, eu não digo, mas se é o outro, então para uns, todos os direitos, para outro, todos os deveres, para uns, os favores da lei, para outros, os rigores da lei. Isso é parcialidade. E parcialidade, talvez seja uma palavra não tão familiar, isso é injustiça. Isso é opressão. Isso é faltar com a verdade, isso é faltar com o amor, isso é faltar com a justiça. Isso é não dar ao outro o direito que ele tem, é sonegar ao outro um direito que ele possui. Nós precisamos ser imparciais, ou seja, nós não podemos ter dois pesos e duas medidas. Nós não podemos tratar uns com todos os favores e outra pessoa com todos os rigores. Agora vamos voltar um pouquinho para o cenário brasileiro. O que é que você está assistindo todo dia e toda hora? O que é que aí a Lava Jato está destampando todo dia, toda hora? O que é que você está vendo no universo político e empresarial brasileiro toda hora? Não é o favorecimento de uns e a opressão de outros? Não é você vendo os recursos da nação sendo desviados para atender aos interesses dos poderosos, enquanto os humildes e fracos, sem vez e sem voz, ficam desassistidos? Não é você encontrar aquele que rouba 1 quilo de feijão no supermercado e vai para a cadeia e padece lá, enquanto aqueles que roubam bilhões escapam da lei? Não é essa atitude uma parcialidade, uma injustiça clamorosa? Se todos são iguais perante a lei, onde está isso na prática? Se todos são iguais aos olhos de Deus, onde está isso na prática? Nós temos que repensar nossos valores. Nós temos que deitar por terra toda essa cultura da parcialidade, dos favorecimentos, das ilicitudes e plantar novas bases da nossa vida. Bases construídas sobre a verdade da palavra de Deus. O Deus que é justo, o Deus que não faz acepção de pessoas, o Deus que não olha para o rico com mais favores do que olha para o pobre, o Deus que não dá mais importância a alguém com anéis nos dedos do que aquele que chega vestido com andrajos, com farrapos. Se nós colocássemos em prática o que a Bíblia ensina, e eu diria mais como cidadão brasileiro, o que a Constituição diz, nós teríamos uma sociedade justa. Os impostos que os cidadãos
pagam os tributos, seriam sim canalizados para o bem comum. Teríamos melhores hospitais, teríamos melhores estradas, teríamos melhores condições de moradia, teríamos melhores condições de sobreviver na cidade e no campo. E então todos nós iríamos trabalhar com integridade, com alegria, por perceber que o resultado do nosso trabalho está se revertendo para o benefício comum e não para atender aos interesses dos poderosos. Você é parcial ou imparcial? Como é que é o seu coração? Como é que você lida com isso nas coisas pequenas, miúdas, no recesso do seu lar, ou lá no recôndito do seu trabalho? Quando você se inconforma com os desmandos e desvios acontecendo na nação brasileira, se você estivesse lá, no que você seria diferente? Sua postura nas pequenas coisas retratam que você é diferente? Deixa eu dizer uma coisa para você. Só Deus pode mudar o coração. O coração do homem é corrupto, é mau. Nós precisamos de Deus para mudar a cultura, para mudar princípios, para mudar valores, para mudar atitudes. Precisamos temer a Deus, precisamos conhecer a Deus, precisamos seguir a constituição das constituições, que é a palavra de Deus. E quando o nosso coração é transformado por Deus, quando Deus muda o nosso interior, então nossas palavras, nossos gestos, nossas atitudes vão ser transformadas e então nós vamos ser agentes de transformação e então nós teremos uma nova vida, uma nova família, um novo trabalho, uma nova nação. O Brasil precisa de Deus. Eu quero orar com você. Deus, eu coloco diante de Ti as pessoas que estão aí nos assistindo. Tu conheces o coração de cada uma delas e eu te peço, Deus, que esta palavra seja aplicada ao coração delas, para que elas possam Te conhecer e terem uma vida bonita e íntegra na Tua presença e sendo uma bênção na família, no trabalho e na nação. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos encerrando mais um programa Cada Dia, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. O nosso contato está aí no seu vídeo. Eu quero aproveitar o momento para lhe fazer um convite muito especial. Venha nos fazer uma visita na Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, na Avenida Beira-Mar. Nós somos uma igreja acolhedora, comprometida com a Palavra de Deus e nós queremos ajudar você nessa maravilhosa caminhada da vida cristã. Nós temos cultos todos os domingos, às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite. Temos escola bíblica dominical às 10 horas da manhã, no domingo. E às quartas-feiras, às 7h30 da noite, um importante momento de estudo da Bíblia. Venha, traga a sua família e os seus amigos. E se Deus quiser, no próximo sábado, neste mesmo horário, nesta mesma emissora, nós estaremos de volta. Cada Dia. Um programa de luz para o caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória.